E vamos aos destaques depois de mais uma vergonha protagonizada por vocês, jogadores, por você, Fernando Diniz, por quem está hoje representando o Vasco da Gama. Nós, torcedores, acordamos envergonhados. Esse é o sentimento, principalmente depois que o Diniz disse que o time não abraçou coisas maiores, rejeitou no Campeonato Brasileiro. Que vergonha, vamos debater isso. E a possibilidade, o risco, agora de se aproximar cada vez mais da zona de rebaixamento, por culpa de vocês. E para falar desse jogo entre Bahia e Vasco, Vasco e Bahia, a quinta derrota seguida do Vasco da Gama dentro do Campeonato Brasileiro. E assim, eu vou ser muito sucinto na partida de hoje, eu vou ser muito sucinto com o que está acontecendo e vou trazer aqui uma análise bem rápida do que eu realmente tenho identificado do que tem acontecido contra o Vasco da Gama. Vamos junto, chega deixando o seu like, a mãozinha que está aqui embaixo que é muito importante, comenta, compartilha o nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal e vamos juntos. Primeira informação que eu trago para vocês, chance zero de demissão do técnico Fernando Diniz, que ontem, mais uma vez, teve uma péssima atuação à beira do campo, mais uma vez, leu de novo errado o jogo. Como lê errado o Fernando Diniz uma partida? Ele pode fazer grandes treinamentos, preparações fantásticas para os jogos. Eu não sei porque o Vasco segue fechado, né, para a imprensa, a gente não tem mais acesso, até a pedido dos próprios jogadores, que não entregam, né? Eles pedem, mas não dão retorno nenhum, né? E aí o Vasco vai para o jogo e mais uma vez tem uma atuação horrorosa. O Diniz viu coisas boas no jogo, disse que não faltou coragem, teve vontade de marcar. Diniz, vale a pena pegar o vídeo do jogo hoje com mais calma, segunda-feira, dia seguinte, e avaliar em vários momentos, vários jogadores seus trotavam no campo, corriam para não chegar. A atuação do Matheus França foi de chorar. Como é que um jogador com a idade do Matheus França vem da Inglaterra, escanteado na Inglaterra, tentando aparecer de novo no futebol brasileiro, tem a chance de substituir o Felipe Coutinho, chance que ele não vai ter porque o Felipe Coutinho estava suspenso e apresenta aquilo. Aquilo é um futebol digno de um jogador do tamanho dele, do salário dele, com a camisa do Vasco? É só para pensar. O Paulo Henrique, depois que foi convocado para a seleção brasileira, apresenta o mesmo desempenho, Diniz? A nossa dupla de zaga apresenta o mesmo desempenho? O Robert Renan, que veio para o Vasco tão criticado, será que não já subiu a cabeça? Olha, agora eu estou bem, as críticas passaram e as falhas começaram. Ontem o gol foi nas costas dele, mau posicionamento. Depois não adianta botar a mão na cabeça, a bola entrou. E aí, Diniz? Será que com a expulsão do David, mais uma vez na Bahia, ele não vai ser punido? Não vai doer no bolso dele o que ele fez? E você disse que foi determinante para a derrota do Vasco, que eu não acho. Pode ter sido um acelerador, até porque você, Diniz, mexeu muito mal no time. O Nuno estava morto, afogado, mas tirar o Nuno e botar um zagueiro foi chamar ainda mais um Bahia dominante. Como disse o Rogério Ceni após o jogo, 90% do jogo o Bahia dominou, amassou, empurrou, encurralou o Vasco e você chamou mais para trás. Com o Lucas Freitas, que não jogava há quanto tempo, Diniz? 5 derrotas seguidas. Somente o Sport rebaixado conseguiu nos superar, o Red Bull Bragantino também, que está acima de nós, e o Fortaleza, que está caminhando a passos largos para a segunda divisão. Fiz algumas anotações aqui, Diniz. Os jogadores do Vasco, sobre a coletiva do seu treinador. Entregamos mais gols do que construímos. Tem sido a tônica. E a culpa é de quem? É minha? É sua, torcedor? Não. É de quem entra em campo, de quem está à beira do campo, que não está conseguindo resolver. Diniz, o recorte que você fez de 12 jogos, que tinha apenas uma derrota, ele não é verdadeiro. Tem um pouquinho mais, tá? Tem Corinthians aí ganhando da gente também. Mas vamos pegar 8 jogos, Diniz, que acho que é mais fácil. 8 jogos o Vasco teve 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Belo recorte, sem dúvida nenhuma. Chegamos a ser aí os top 3, né, do retorno. Bacana. O que aconteceu depois? Entrou novembro, nós estamos no dia 23. Não são 14 dias. Tem um período de treinamento. O que aconteceu que o Vasco despencou de rendimento? Só você e os jogadores podem responder, Diniz. Peças individualmente caíram, coletivamente também. Agora,
a frase que mais me pegou na sua coletiva, e essa é desanimadora. Você disse, Diniz, que o time não abraçou, o time rejeitou coisas maiores no campeonato quando o campeonato se apresentou para o Vasco, exatamente nessa arrancada. Porque depois da vitória, da goleada histórica em cima do Santos, nós apanhamos do Juventude, Diniz. Nós apanhamos do Corinthians em casa. Aí demoramos a reerguer, empatamos com o Ceará em casa, com o Flamengo excelente resultado nas condições do Vasco. Depois pegamos uma sequência de bons resultados, né? Bahia e Cruzeiro, perdemos para o Palmeiras, tudo dentro de uma normalidade. O anormal foi conseguir 4 vitórias seguidas, porque está mostrado que isso foi anormal. O time não queria. O time teve vitórias culposas, quando ele não tem intenção de ter essa vitória. Tem a menor intenção, e a vitória veio. Poxa, vamos comemorar. O normal é a derrota. E lá atrás você, Diniz, disse, e ontem você tentou se explicar, que o Vasco tem que aprender a ser grande. Exatamente, não é o Vasco. São esses jogadores que, de forma medíocre, estão entregando a reta final do Campeonato Brasileiro. Aliás, se eu tirar Felipe Coutinho, time titular, tá? Quem mais é vitorioso nesse elenco aí? É campeão. Quem tem tesão para ser campeão? Difícil, né? Isso impacta a mentalidade vencedora quando você não tem, é difícil. Como é que um time de forma medíocre não abraça e rejeita coisas grandes no campeonato? Porque nós chegamos a sonhar com o Libertadores via brasileiro. Claro que sim, porque tinha performance para isso. Mas será que os caras se reuniram e falaram assim, rapaziada aí, a gente tá indo muito bem, cara. Pô, vamos parar com essa porra aqui, vamos começar a perder, cara. Que porra é essa de ganhar, cara? Ganhar é bom demais, a gente não tá acostumado com isso não. Não é possível que isso passe na cabeça só de um derrotado. Então, se o time rejeitou coisas maiores e optou por perder, isso aí não presta. Não pode vestir a camisa do Vasco. Do tamanho do Vasco, não pode vestir. Disse ele que não tem conforto e não pode ter com 5 derrotas no Vasco. Não vai ser demitido, não pela amizade com o Pedrinho, obviamente, mas claro que pesa. O apreço que tem o Pedrinho e o Felipe pelo trabalho do Diniz, claro que pesa. Aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei. Essa frase ela é muito antiga. Em qualquer outra empresa, qualquer outro clube, e aí não seria errado, Diniz, é tentar salvar o ano. O ano está indo embora, Diniz. Do jeito que está indo embora. A gente está olhando uma zona de rebaixamento se aproximar. Se o Santos vencer hoje o time do Internacional, é difícil, o jogo ele vai a 40 pontos. Aí o Vitória entra na zona de rebaixamento, que venceu ontem, 39. A gente tem 42, vai ficar 3 pontos, Diniz. 3 pontos da zona de rebaixamento. Ótimo que o Vitória tem 9 vitórias, nós temos 12. Mesmo que na outra rodada contra o Inter a gente perca e o Vitória vença, a gente ainda não entra. Mas a gente quer esse sofrimento até o final? Depois pegar o Mirassol aqui no Rio de Janeiro, o Mirassol já na Libertadores, olha que vergonha pro Vasco. O Mirassol, primeira vez na Série A, já está na Libertadores. E o Atlético Mineiro fora, querendo dar uma resposta pro torcedor se garantir na Sul-Americana. A gente vai brigar para não cair de novo. Realmente, o time tem atuações medíocres e me parece, pela sua explicação, o Diniz, que o time não abraçou coisas maiores, que precisa pontuar, o rebaixamento está aí. Realmente é para repensar para o ano que vem. Claro que ainda tem uma semifinal de Copa do Brasil, mas da forma que nós atuamos, e com esse pensamento revelado por você, que é o comandante do time, e que até agora não conseguiu tirar da cabeça desses caras, ou identificar quem está pensando pequeno e tirar do time, eu temo pelos 3 próximos jogos e pelas semifinais da Copa do Brasil. Até ontem eu não temia. Falei, porra, momento ali, o time jogou mal, vai recuperar. Mas se o comandante identifica que o time rejeitou coisas maiores, na boa. Agora, Diniz, e se você ficar pro ano que vem, ou não, quem ficar, no comando vai ficar, obviamente, tem que identificar quem rejeitou e tirar do Vasco. Oderse, bota pra fora. Tem contrato, Oderse, joga na recuperação judicial, vai receber quando quer. Os caras estão brincando. Teve jogador ontem trotando em campo, sim. O Vasco abriu mão de competir contra o Bahia. Não vou nem falar do Everton Ribeiro. Com 70 anos, o cara mandou no jogo.
E o Eric Pulga, com 1,20 m, cabeceou na nossa zaga com 3 zagueiros. Aí a culpa é minha, é do torcedor Diniz. Para refletir um pouquinho, Diniz. As convicções têm que ser deixadas de lado, porque não tá legal. Os resultados estão muito ruins. Muito ruins. Não, nós vamos nos unir, vamos dar a volta por cima, o discurso é maneiro. Mas será que os caras querem dar a volta por cima? Eles não quiseram abraçar o momento bom do campeonato? É para pensar, Diniz. Galera, desculpa o desabafo, o café mais amargo, porque realmente ontem foi de doer o fígado. Mais uma atuação horrorosa. Momentos, uma cabeçadinha ali do Paulo Henrique, uma chegadinha do Ryan. Aliás, Ryan, se o olheiro ontem viu o teu jogo, ele fechou o olho, porque ontem esquece. Não, esse foi o Ryan não, aquele que a gente tá olhando não. Parecia outros jogadores lá atrás que ficaram pelo caminho, hein, Ryan? Já vi muito jogador do Vasco subir da base, despontar, grandes vão buscar, começa a ser songamonga em campo. Quer que eu te diga, alguns estão pelo caminho? Só você olhar, você tem inteligência para isso. Você joga muito mais do que você está jogando nos últimos jogos, principalmente ontem. Que má vontade, hein? Grande abraço, ótimo dia, até mais tarde no nosso Na Conta KTO. Eu acho que é o seguinte, galera. No jogo de hoje, especificamente, a gente tem uma mania muito grande de toda hora colocar a culpa sempre no técnico. A culpa é sempre do treinador. Isso é sistemático dentro do futebol brasileiro. Isso não é uma coisa que acontece só com o Vasco da Gama. Isso é uma coisa que acontece com todos os técnicos que começam a ter resultados ruins. E aí, geralmente, a culpa cai sobre o técnico é demitido e os jogadores continuam lá, sejam bons, sejam ruins, sejam efetivos ou não sejam efetivos. E aí eu quero trazer para vocês aqui, que é uma frase que eu uso sempre. Para você que me acompanha aqui no canal do Pedrosa há muito tempo, eu uso sempre essa frase. Não tirem a responsabilidade dos atletas que estão dentro de campo. Vamos recapitular o que aconteceu nessas últimas 5 derrotas do Vasco. Contra o São Paulo, acho que a equipe competiu, tá? E competiu, acabou perdendo dentro de São Januário, freando aquela boa fase, e aí no 2-0 ali o São Paulo conseguiu num pênalti com o Lucas no final do primeiro tempo, uma bobeira do Paulo Henrique, que ele acaba segurando o Arboleda, e aí depois tem o 2-0 com o Vasco já todo desfigurado, e aí sim acho que entra um pouco da culpa do Diniz. Contra o Juventude, erros crassos, vergonhosos de Léo Jardim e Carlos Cuesta. O Léo Jardim tem muita ficha para queimar e muito crédito porque ele segue salvando o Vasco da Gama à torta e à direita desde que ele veste essa camisa. O Carlos Cuesta também é um jogador que cometeu uma falha naquele momento ali, mas é um cara que compete, que é bom zagueiro. Eu falei isso aqui no dia que aconteceu, mas vou recapitular. Paulo Henrique cometeu um pênalti infantil e depois o Carlos Cuesta e também o Léo Jardim entregaram o jogo para o Juventude dentro de São Januário, mesmo que o Vasco coletivamente tenha feito também uma atuação vergonhosa. Olha o jogo contra o Botafogo. Assim, gente, o Botafogo passou o carro no Vasco. Não teve nem graça. E isso tudo teve muito a ver, não só com as escolhas do Diniz, mas também com o que aconteceu dentro de campo. A postura do Vasco, anímica. Um Botafogo que vinha entre altos e baixos, que oscilava bastante na temporada e que depois da vitória contra o Vasco começou a tomar seu caminho novamente. Mas era um Botafogo que até então, cara, não passava nenhum tipo de identidade pro torcedor do Botafogo. E o Vasco foi humilhado dentro do Newton Santos sem nenhum tipo de competição. Olha o jogo contra o Grêmio, mais uma vez. Eu falei com vocês na live aqui em relação o tático, o técnico. A gente poderia comentar o tático e o técnico do jogo contra o Grêmio, mas mais uma vez, a linguagem corporal desses atletas era uma linguagem corporal de conforto, de quem estava definitivamente confortável com a posição do Vasco, que nem se livrou da zona do rebaixamento ainda, mas porque eles conseguiram 4 vitórias seguidas, tá tudo bem, resolvemos a vida do Vasco. Sendo que o Vasco tem, agora, uma Copa do Brasil, que é o momento mais importante desse clube nos últimos 10 anos, o momento em que o Vasco pode não só buscar voltar a ganhar um título, mas também mudar seu panorama financeiro, mudar seu panorama de imagem perante ao futebol brasileiro e futebol da América do Sul, ganhando uma Copa do Brasil, voltando a Libertadores diretamente. Enfim, é um momento crucial, é o momento mais importante, como eu disse, ainda mais numa situação em que o Vasco está com a recuperação judicial em andamento. Ok, a gente falou sobre as 4 derrotas e a gente comentou esse aspecto anímico. Contra o Bahia, veja bem o que eu vou falar. O Vasco com a bola fez um jogo terrível, tá? Continuou, tecnicamente, fazendo um jogo muito pobre, muito pobre. E aí sim tem a responsabilidade do Diniz pela pobreza de ideias que ele conseguiu colocar em campo. O Matheus França, mais uma vez, fez uma partida muito abaixo do esperado. O Coutinho, mesmo não jogando bem, mostra o quão importante ele é para a engrenagem desse time. Mas foi o Vasco, de forma geral,
que não conseguiu criar grandes oportunidades para ferir o Bahia. Agora, sem a bola, que é outro aspecto do jogo, que é outra fase do jogo, por incrível que pareça, diferentemente do Botafogo e do Grêmio, o Vasco competiu, cara. O Vasco estava brigando por cada bola, o Vasco estava competindo, o Vasco estava conseguindo, não só com a volta também do Paulo Henrique, do Cuesta, o que dá outra cara para esse time, mas o próprio Barros e o Hugo Moura, que não fizeram grandes partidas, mas sem a bola o Vasco estava conseguindo segurar o Bahia. O Bahia que inclusive hoje foi praticamente com a sua cavalaria completa, tinha Eric Pulga, tinha Ademir, tinha Everton Ribeiro, enfim, um time muito forte que vinha sofrendo com lesões, mas que retornou com alguns jogadores importantes nessa equipe. E mesmo assim, mesmo o Vasco não conseguindo fazer um jogo tão brilhante no primeiro tempo, o Vasco segurou o Bahia. Segurou definitivamente. O Bahia não teve uma grande oportunidade, tirando, se eu não me engano, até a bola do Canu e uma defesa ali do Léo Jardim. Jogou melhor o Bahia. Merecia até, quem sabe, ter saído vencedor desse primeiro tempo. Mas que o Vasco competiu, que aquela postura anímica que eles apresentaram diante do Botafogo, diante do Juventude e diante do Grêmio mudou um pouquinho, isso ficou muito claro na minha opinião. Então, o jogo estava aberto. Repito, o Bahia é um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. O Bahia ganhou do Palmeiras e o Bahia ganhou do Flamengo, na Arena Fonte Nova. Dito isso, o Vasco volta para o segundo tempo e o Diniz faz uma substituição. Então ele tira o Matheus França e coloca o David dentro da partida e acho até que era uma substituição ok diante do que o Matheus França vinha jogando, que era muito pouco para a engrenagem do Vasco da Gama. Ele coloca o David, deixa o Nuno Moreira um pouco mais por dentro. O Nuno Moreira também fez uma partida muito abaixo nessa posição de construtor, nessa posição do Coutinho. O David, ele entra dando até algum tipo de ímpeto ofensivo para o Vasco. O Rayan ficou meio apagado, o Carlos Andrés Gomes também tentava, corria, mas saía muito pouco de inspiração desse jogador. E aí, cara, chegou um momento da partida, ali pelos 20 minutos, que o Vasco estava conseguindo equilibrar o jogo. O ímpeto do Bahia de conseguir pressionar como estava acontecendo no primeiro tempo, ele diminuiu. E o Vasco estava próximo ali de começar a equilibrar o jogo. E aí, quem sabe, numa bola, jogando fora de casa, o Vasco poderia chegar num contra-ataque, numa bola em profundidade, que foi para isso que o Vasco se armou naquele momento, talvez conseguir um gol. Ou, no mínimo, com 11 contra 11, como o Vasco estava competindo, a postura anímica não estava acontecendo, no mínimo, cara, voltar para casa com um pontinho não seria nada de ruim, com o Bahia, que hoje é um time de G6, G5, digamos assim, está disputando lá uma vaga direta, e aí joga contra o Internacional na sexta-feira, quebra essa sequência de derrotas, 4 derrotas seguidas, e consegue voltar a pelo menos trilhar um caminho importante para chegar no momento mais importante da temporada, que é a Copa do Brasil. Não. Não. Pois bem, mais uma vez, tudo que o jogo vinha se desenhando, ele foi destruído por conta de uma ação de um atleta. O David foi expulso de uma forma inadmissível, gente. Ele já tinha a real noção de que ele não conseguiria chegar na bola. Ele até consegue fazer uma pressão ali e roubar. E na hora da disputa, ele pisa no pé. Ele pisa no pé de uma forma totalmente imprudente, cara. Imprudente. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Cara, o Vasco perdeu o jogo de hoje. De verdade. O Vasco perdeu o jogo de hoje. E se você toma gol 3 minutos depois, é sintomático que você perdeu, justamente porque você estava com a superioridade numérica do lado do Bahia. É sintomático que você tome o gol 3 minutos depois. Porque quando naquele momento o Vasco tinha 11 em campo, o Vasco conseguia pressionar para que o Bahia não ficasse fazendo o chuveirinho na área. Porque quando você tem um jogador a menos, você não tem que se preocupar só com a área. Você tem que se preocupar em diminuir o espaço para que o cruzamento não aconteça. O Vasco não tinha esse ponta. E aí o que aconteceu? Cruzamento pelo lado direito, que era o lado do David, o Vasco acaba tomando o gol. Acho que o Robert Renan foi mal no lance também, é muito importante citar isso aqui. Mas, cara, não dá. Não dá, de verdade. Não dá para tirar a responsabilidade desses jogadores. O Vasco está com o salário em dia, o Vasco tem voo fretado para esses jogadores descansarem mais, o Vasco teve 2 datas FIFA, descansou o suficiente, tem recebido melhorias no CT, a torcida apoia a todo momento desse grupo que tem muitos jogadores também que vem lá de 2023. O que está faltando? De verdade, o que está faltando para esses caras assumirem a responsabilidade do que é vestir a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama? São 5 derrotas seguidas. Não dá para só culpar treinador. Me desculpa. O Diniz tem muita responsabilidade. Ele é cheio de problemas. Mas assim, a culpa é só dele? Ou os jogadores também têm que assumir a responsabilidade deles? Porque eu citei aqui para vocês. Postura contra o Grêmio. Vergonhosa. O Diniz não entra em campo, tá? O Diniz não entra em campo. Postura contra o Juventude. 2 erros crassos. Hoje, contra o Bahia, expulsão do David, jogou o jogo do Vasco, jogou a partida que o Vasco vinha fazendo sem a bola no lixo. No lixo. E aí, o que falta para esses caras acordarem? Eu definitivamente não sei.
Então acho que a diretoria tem que começar a cobrança no grupo, não só do treinador, mas também no grupo, porque parece que, repito, eles largaram o Campeonato Brasileiro. Não dá para ficar culpabilizando sempre o treinador. Não tirem a responsabilidade dos atletas. Eles precisam ser cobrados porque eles recebem em dia altíssimos salários e estão vestindo a camisa do Vasco da Gama. Eles estão se encaminhando para uma reta final em que o Vasco vai ter uma grande oportunidade de, quem sabe, ser campeão da Copa do Brasil. Jogando desse jeito, chance zero. Se acordarem, talvez. Talvez. E mais uma vez, me desculpa. Técnico tem culpa? Tem culpa. Mas eu não consigo tirar a responsabilidade desse grupo. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui porque, cara, hoje foi um jogo que eu me irritei bastante. E assim, eu venho detectando isso há muito tempo. Eu não consigo entender como esses caras conseguem ter a postura que eles têm, cometer tantos erros. O Vasco da Gama é o time que mais entrega jogos no Campeonato Brasileiro e eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso.